Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Uma Nova Existência. O nosso guia de estudos começa com um texto que serve como base para a discussão do dia, que é o texto de Apocalipse capítulo 21, verso 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando a gente para poder ler esse texto, é claro, é mais do que natural que a nossa atenção seja chamada para alguns detalhes. Por exemplo, o texto já começa falando daquilo que é uma realidade nossa nesse mundo de pecado e dor e de sofrimento. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem de nós nunca passou pela experiência de sofrer por alguma coisa? Sofrer por um casamento que não vai bem, sofrer por um filho que se perdeu dos caminhos do Senhor, sofrer por uma pessoa que nós amamos e que a morte nos levou, sofrer porque a situação de emprego tem sido complicada, sofrer. Quanto sofrimento existe? Eu tenho a plena certeza de que se eu pedisse para você poder colocar, enumerar os sofrimentos que você enfrenta no presente momento, nós teríamos aqui uma lista infindável, porque o sofrimento faz parte da nossa história. Portanto, é mais do que natural que quando a gente olhe para o texto e comece percebendo que o texto vai dizer para a gente que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, isso é uma boa notícia. É uma notícia, uma das melhores notícias do mundo, sem sombra de dúvida. E quantas não foram as lágrimas que foram derramadas nesse ano de 2020, por causa das pessoas que nós perdemos para o Covid-19, ou pela expectativa de perdermos pessoas para esse mesmo inimigo. E por isso também a segunda parte do texto também nos chama a atenção, e a morte já não existirá. Saber que nós estaremos vivendo num mundo onde não haverá mais morte, isso será realmente alguma coisa fantástica. E claro que isso salta aos nossos olhos. Bom, mas o texto ainda continua. O texto ainda vai dizer que já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. E esse é um texto que tem que chamar também a nossa atenção. A última parte do texto é exatamente a parte que as pessoas menos apreciam ou que menos prestam atenção. Essa última parte diz que as primeiras coisas passaram. O que é que isso quer dizer? Isso significa simplesmente que a experiência que nós temos aqui nesse mundo de pecado e de dor é uma experiência que ela faz com que quanto mais a gente tem a possibilidade de viver, mais a gente seja obrigado a degustar o pecado e ao mesmo tempo a dor, o sofrimento e a morte. Duas pessoas estavam conversando a respeito da vida eterna, até que um deles, que não temia Deus e não acreditava na palavra do Senhor, disse: vida eterna? Mas isso vai ser um inferno. Se viver 70, 80, 90 anos aqui nesse mundo já é uma coisa sofrida, imagina viver para sempre, não poder morrer. É interessante que no livro Patriarcas e Profetas, a senhora White menciona que Adão, no final da sua existência, depois de ter visto pelo menos 9 gerações, porque ele morreu no auge dos seus 930 anos, e ver tanta maldade por todos os lados, ele sentiu que a morte era uma bênção que Deus estava oferecendo à humanidade, para que a humanidade não tivesse que viver em tanto sofrimento por tanto tempo. Mas a ideia de uma vida eterna, de uma vida que não tem fim, é uma vida que será completamente diferente daquela que nós temos aqui hoje. Por isso o texto vai dizer que as primeiras coisas passaram. Que primeiras coisas são essas? Aquilo que a gente vive nesse mundo de pecado, dor, sofrimento, morte, lágrimas. O mundo no qual nós vamos viver será uma existência completamente renovada, completamente transformada. Algo completamente diferente daquilo que nós temos aqui hoje. E há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje. É um texto um pouco mais longo, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nele, que é um texto de Ellen White, de uma meditação matinal, A Fé pela Qual Eu Vivo, na página
3:61, onde ela diz assim: consideremos com todo o empenho o bendito porvir. Atravesse a nossa fé toda a nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele abriu os portais do paraíso para todos quantos o recebem e nele creem. Na primeira parte do texto, ela vai dizer aqui pra gente que quando nós olhamos para a cruz do Calvário e entendemos o que aconteceu ali na cruz do Calvário, nós entendemos que Cristo Jesus morreu para poder abrir para nós a possibilidade de uma nova vida, de uma vida completamente restaurada. É por isso que quando uma pessoa se entrega a Cristo Jesus e começa a viver os princípios do reino de Deus ainda aqui na terra, mesmo antes de poder receber a capacidade de viver para sempre, mas a vida eterna é um estado de espírito. A vida eterna significa que você agora já não se assusta mais com dor, sofrimento, morte. Toda vez que você tem que se deparar com esses elementos, você é capaz de poder olhar nos olhos do sofrimento, nos olhos da dor, nos olhos da morte e dizer: não tenho mais medo de você, porque a minha existência continuará para sempre. Eu vou fazer uma pausa agora, mas será como um sono da morte, mas eu vou ressuscitar para viver para sempre numa vida que vai valer a pena, sem esses elementos que hoje são estranhos à nossa natureza, porque Deus não nos criou para podermos viver dor, sofrimento ou morte. E ela continua o texto: que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel se transformem em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Na segunda parte do texto, ela vai dizer que quando sofrimento, quando dor, quando morte tiver que bater na porta da nossa casa, a gente deve olhar para elas e aprender lições com elas, para que nós continuemos ainda mais destemidamente buscando o prêmio da nossa soberana vocação. E ela ainda continua: sejamos animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá. Alegremo-nos, alegre-nos o coração com essa esperança. Não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna. E em sua presença, todas as provações e sofrimentos dessa vida serão como se não fossem nada. Aquilo que nos aguarda nesse mundo restaurado, aquilo que nos aguarda como a nossa grande recompensa em Cristo Jesus. Quando nós olharmos para aquilo que Deus preparou e olharmos para aquilo que a gente passou aqui na terra, a gente vai olhar e vai falar: gente, o que eu sofri lá embaixo não foi nada perto daquilo que o Senhor Deus fez, perto daquilo que é a recompensa que o Senhor Deus me deu. Eu queria orar nesse momento para que o Senhor Deus nos ajudasse a podermos aprender essas lições, aprendermos a entender que essa vida que nós temos hoje, ela não é um fim em si mesma, ela é apenas um momento de transição, ela é apenas um momento em que nós temos a possibilidade de nos preparar para viver a verdadeira vida eterna, numa nova dimensão, não mais numa experiência como essa, não mais numa experiência onde a gente todo momento tem que se deparar com sofrimento, tem que se deparar com medo, tem que se deparar com angústia, tem que se deparar com problemas. Mas como disse a Sr. White, que nós tenhamos a possibilidade de poder olhar para os problemas e para aquilo que nós enfrentamos aqui, entendendo que eles são apenas um estágio, para termos a possibilidade de poder viver aquilo que é a vida verdadeira, a vida eterna que o Senhor preparou para cada um de nós. E enquanto não estamos na vida eterna, enquanto não estamos vivendo para sempre nesse mundo sem dor, sem sofrimento e sem morte, pela fé nós devemos viver nessa esperança. Talvez isso possa ajudar alguém que hoje está enfrentando a dura realidade da separação pela morte. Eu queria te desafiar a poder permanecer firme em Cristo Jesus, até que o céu se abra, até que o céu se desenrole como um pergaminho e nós vejamos o Senhor Jesus voltando em poder e glória. Eu queria orar para que o Senhor Deus nos mantenha firmes até esse momento do encontro com o Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que aquilo que vivemos nesse mundo não é um fim em si mesmo. Obrigado por sabermos que o Senhor tem uma vida eterna preparada para cada um de nós. Ajuda-nos a permanecer firmes em Ti até aquele dia do reencontro. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?